ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Ele existe para levar informação para as pessoas e tentar reduzir a discriminação e o preconceito. Aqui nesse canal já entrevistamos vários autistas e você vai lembrar ou conhecê-los. Depois vai lá e assiste na íntegra e assiste inteiro, principalmente o drama da Beatriz com o seu filho Pedro. É um especial de 3 episódios. Bora lá assistir e compartilhar. Zoe, a vida é hoje. Quando eu fiz um ultrassom morfológico, né, quando a criança está por volta de 6 meses mais ou menos, né, de gestação, o ultrassom deu que ela tinha um problema no coração, que ela tinha um probleminha cardíaco e que depois que ela nascesse ia ter que provavelmente acompanhá-la, né? Tá. E aí nesse momento eu sou formada em fisioterapia, já tinha acompanhado algumas crianças com síndrome de Down, e nesse momento já veio aquela pulguinha atrás da minha orelha. Eu falei, tá, tem problema cardíaco, pode ser que seja uma criança com síndrome de Down. Passou pela minha cabeça, né? Porque e teve um momento recorrente da língua também, lembra, amor? Que teve. Porque é bem recorrente, assim, né? Má formação cardíaca em crianças com síndrome de Down. Uhum. Então, passou pela minha cabeça, mas eu não falei pra ninguém. Não, inclusive nessa época, depois que nasceu e foi confirmado que era Down, ela me lembrou que em um desses exames do morfológico também, teve uma imagem da Aninha que ela pondo a língua para fora. E como ela tinha estudado físio, tinha estudado algumas síndromes e tal, ela ficou com mais uma pulguinha, sem falar comigo também, só falou depois, que quando ela viu aquela língua, porque o Down tem a língua mais comprida, né? Quando ela viu no morfológico essa língua para fora, ela ficou com essa pulguinha também, né? Lembra disso, amor? Ela nasceu a termo, sim, nasceu em tempo normal, mas eu tive que fazer cesárea, né? Não podia tentar um parto normal com ela por causa desse problema cardíaco, né? E foi tudo bem no parto, foi tudo certo. Correu tudo bem e quando eu fui no local lá que ficam os bebês, quando eu bati o olho nela, eu falei, é síndrome de Down. Certeza que é síndrome de Down. Eu cheguei no quarto, o médico já estava conversando com o Felipe. E eu falei assim, gente, eu já sei que o bebê tem síndrome de Down. O médico falou, como você sabe? Eu falei, porque eu vi, tá na cara. Só você olhar que você vê. Eu cheguei lá no... Qual o nome de onde ficam todos os nenéns lá? Na incubadora lá, que são todos os bebês fechadinhos, assim, tudo mulherzinho e tal. E a Aninha toda, porque tem hipotonia, né? Então ela tava toda aberta, né? Toda com a perna aberta, com o braço, tudo. Comecei a contar os dedos e tal. E ela tinha uma cara meio de oriental, assim, meio, né? Inchada de recém-nascida, né? Mas era nítido, não tinha. Aí todo mundo falando, vamos fazer o exame. Eu falei, que exame? Meu sogro, espera o exame. Eu falei, nossa, eu quero, pelo amor de Deus. Tem síndrome de Down, tem alguma síndrome e tal. É isso aí, vão pra frente, vão pro pau. Ela tem autismo? Então, o autismo foi diagnosticado bem mais tarde, né? Tá. Porque com 45 dias sai aquele exame só para confirmar o que a gente já sabia, que é o exame cariótipo, demora 45 dias. Mas a gente já estava sabendo, foi não teve um baque grande, porque já era lógico, né, que era. Então a gente já estava acostumado já. E não colocamos na escola normal, porque o Down, tratado desde o começo, com estimulação desde o início, ele tem uma vida praticamente normal. E a Ana não desenvolvia. Então ela entrou no primeiro ano, aí não desenvolveu nada, foi pro segundo e ela... Não é que não desenvolvia lentamente. Lentamente, sim, mas perto da normalidade... A distância era muito grande e ela foi ficando muito grande no primeiro ano ainda. E ela ficando cada vez
mais velha com crianças mais novas. Então até o contato dela com as outras crianças mais novas botava em risco, porque ela não tinha noção de força, né? E aí chegou uma hora, já no 3º ou 4º ano, né, amor? Que a gente... Ela já estava com 6 anos já. Que a escola, ela estava na Premier, a escola pediu uma tutora para acompanhar ela, porque eles não estavam dando conta e tal. E aí nessa hora que a gente viu que não tinha um mínimo desenvolvimento para ela passar de ano e tal, aí a gente começou a procurar mais, porque os neuros ninguém diagnosticava. Aí nós fomos em alguns outros, e aí uma neurologista, que eu não lembro o nome dela, você lembra? Doutora Maristela Paganelli. Ela entrou no consultório em 5 minutos, ela falou, ela tem autismo também. Minha vida era dançar e... Gente, eu era bailarina e eu me dedicava e eu, sabe, aquilo pra mim era, né, sempre tive minha família como em primeiro lugar na minha vida e meu ofício, que era dançar, que era uma coisa que eu pensava naquilo o dia inteiro e ia pra casa, tava fora do horário de trabalho, tava pensando em como fazer as coisas diferentes para ser melhor, uma coreografia, um movimento, enfim. E aí depois que a Ana Carolina nasceu, parece que esse não que esse amor tenha diminuído, mas você acaba ficando dividido, né? Aquilo acaba te dividindo e você acaba tendo que priorizar um outro amor, né? E quando o José nasceu, aí eu falei assim, aí não dá mais, porque eu viajava muito, eu era bailarina profissional, viajava muito, turnê direto, ficava fora 10, 15 dias. Aí aquilo não cabia mais na minha vida, eu acabei desistindo, né, de dançar por eles, assim, não pela dança em si, mas por eu ter que estar longe, ter que viajar, e aquilo assim, aquilo me incomodava muito, assim. Então a gente acaba fazendo opção, né? E eu fiz o certo. Foi uma gravidez normal, tranquilo, e quando estava próximo de nascer, ela começou a sentir as contrações e falou, vou tomar um banho para a gente se preparar para ir para o hospital. No que ela levantou do sofá para ir para o chuveiro, começou a sentir já que a bolsa estourou e ele começou a nascer. Aí nós jogamos um cobertor no chão e ele praticamente pulou no meu colo, ele nasceu na minha mão. Olha só, Caião! Foi assim uma coisa muito inesperada, que a gente não tinha tanta prática, né? Não tinha prática nenhuma, para ser sincero. Sim. Então foi um choque pra gente. Aí, na sequência, nós embalamos, né, o Caio e fomos pro hospital. Mas correu tudo bem, normal, né? Ele ficou 2 dias internado com a Lena, aí voltou pra casa e vida que segue. Só que ele teve esse, vamos dizer assim, o crescimento dele foi normal, mas ele tinha algumas dificuldades. Ele não falava, 2 anos, sabe? Ele pouco pedia as coisas, não reclamava de nada, sabe? Ele ficava vendo alguma coisa na TV, ele corria, ele saía de perto, né? E nós levamos ele em vários pediatras na época, e todo mundo fala, não, isso é normal, geralmente atrasa, tem criança que demora para falar com 3, 4 anos, mas a gente sempre preocupado, né? E perto dos 4 anos que foi diagnosticado que ele tinha autismo, né? E aí nós começamos a cuidar com mais carinho, né? O Quiles, ele foi direto para subsede, que é acima dos 14 anos. Na primeira fase, em Ribeirão Preto ainda, ele tinha muita dificuldade. Ele tinha todos aqueles sintomas, que naquela época era autismo, né? Agora é TEA, é outra história, né? Transtorno do espectro autista, né? Que é uma forma diferente, não só de nomear, mas foi englobado outras dificuldades, né? E agora é TEA. E aí ele tinha até para diagnóstico era difícil, né? Isso, imagina, há 35 anos atrás, o pediatra não conhecia autismo. Ele tinha vários sintomas, inclusive o pior, né? Que é a hiperatividade. Ele não
deixava eu segurar a mão dele. Para andar na rua era um terror. Não podia deixar o portão de casa aberto, que ele fugia. Com a associação, trabalhava com uma equipe de multidisciplinar, ele foi sendo trabalhado e foi conseguindo autonomia, independência. Hoje ele vai para o ILS sozinho. Você fica se perguntando por que eu, né? E ao mesmo tempo, Emílio, a gente também teve uma satisfação, porque enquanto a gente estava só sabendo do Caio e o problema dele, né, parece que o mundo ia acabar. A partir do momento que nós começamos a conhecer outras crianças com o mesmo problema do Caio, de repente nós falamos, puxa vida, meu filho não tem nada perto do que tinha as outras crianças. Sim. Que apesar da hiperatividade, das dificuldades que ele apresentava, era uma criança que tomava 4, 5, 6 banhos por dia. Você menos esperava, ele estava tomando banho, adorava água. Mas, sabe, era mais controlado do que as outras. Teve criança que nós conhecemos, Marcelo, coisa assim, terrível. A casa dele não tinha mais nada inteiro, quebrava tudo. A única coisa que era inteira era a televisão que ficava em cima do guarda-roupa. Coisa assim de você não ter como deixar o portão aberto. E mesmo no quintal. O vizinho pegou ele em cima do telhado. Olha só, Caio. Se o vizinho teve não problema, lógico, né? Mas muitas. Próximo dos outros não tinha nada, sabe? Quanto tempo ele tinha quando você descobriu que era autista? Esse é um ponto importante, porque assim, essa é a dificuldade de muitas mães, né, em conseguir diagnosticar. Então, o que aconteceu? Primeiro, eu como mãe e professora, que eu lido muito, né, com muitos alunos, com crianças, sempre amei crianças, sempre fui muito observadora. Logo nos primeiros meses, eu percebi que havia algo de errado. Os reflexos dele eram um pouco diferentes, mas todo mundo falava, mas ele olha nos olhos, ele sorri, e ele era muito alegre. Mas nos primeiros meses ele não conseguia levantar como as outras crianças, sabe? Já fazem aquele apoio. E eu levava no pediatra e o pediatra, mas mãe, você está exagerando, cada criança tem o seu tempo, é assim mesmo. Aí foram aparecendo probleminhas de saúde que não tem nada a ver com autismo, probleminhas aleatórios, né? E ele foi fazendo uma cirurgia aqui, outra cirurgia ali, cirurgias de probleminhas de saúde simples, mas que totalizaram 5 cirurgias. E a cada uma eu via que a recuperação dele era um pouquinho diferente, só que ele sorria, parecia que ele não tinha aquela sensação de dor como as outras crianças. Ele não reagia como as outras crianças, que quando estão doentinhas ficam murchas, ficam tristes. Ele estava sempre sorrindo, exageradamente até, né? E aí eu levava aos médicos e sempre a mesma resposta. Mãe, é coisa da tua cabeça, ele não tem nada. Até que ele sofreu a primeira convulsão, e que foi feio, né? Quantos anos ele tinha? 3 anos. Quase 3, né? Na verdade, ele tinha... Faltavam uns 2 meses para completar 3. Uns 2 anos e pouco, quando ele teve a primeira convulsão. Aí fui correndo, levei numa neuro. Mas a convulsão dele é leve. Aí eu falei, olha, eu estou desconfiada que meu filho tem alguma outra coisa. Não sei se é autismo, mas eu sinto que ele não se desenvolve, porque ele ainda não falava, ele ainda não andava, ele tinha muitos atrasos em relação a tudo, né? Para andar, para falar, não falava nada. Aí fomos no otorrino, aí também, vamos fazer uma cirurgia daqui, dali, para ver se melhora, é adenoide, é amígdala, achando que isso atrapalhava a fala do meu filho, porque ele tinha uma hiperadenoide, né? Ele tinha uma amígdala gigante, e foi, retira isso, retira aquilo, e nada desse menino falar. Até que depois ele sofreu uma nova convulsão, muito preocupante, foi parar no hospital, e as convulsões dele eram assustadoras, porque até os médicos nos hospitais diziam que ele poderia não voltar. Então era aquele tipo de convulsão
que parecia que ele tinha ido embora. Não era aquela convulsão de se esbater normalmente, não. Era uma convulsão que parecia que ele tinha morrido. Era angustiante, Emília, eu não gosto nem de lembrar, sabe? Eu ficava assim, que eu falava, meu Deus, ninguém acerta o que esse menino tem, até que eu conheci a doutora Maristela, anjo na nossa vida, que quando eu levei ele lá, mais por conta da segunda convulsão, foi que ela viu, falou, você está certa, mãe, não é coisa da sua cabeça. Seu filho é autista. E ela já me indicou todos os tratamentos, todos os procedimentos, medicou, porque ele precisava de medicação para epilepsia, medicação forte, porque não tinha como. Essa médica. Eu cheguei aí no médico que, gente, eu nunca vou esquecer que esse médico, ele me dizia assim, mãe, você está infantilizando o seu filho. Meu filho era um bebê. Como que você infantiliza um bebê? Nossa Senhora. Ele queria o quê? Que eu adultilizasse, vamos inventar um termo aqui, adultilizasse uma criança, um bebê de 2 anos. E aí ele dizia, mãe, ele é assim, ele não se desenvolve porque você infantiliza ele. E eu sempre fui aquela mãe que queria que ele fosse independente, eu sempre fui, aliás, até hoje. Como você viu lá na palestra, ele chegou a subir no palco e falar, senhoras e senhores. Te imitando, hein? E o Matheus, só depois que ele começou a fazer tratamento de TO, fonoaudióloga, psicopedagoga, fisioterapia e psicóloga, mas ele não tinha nada. E um acompanhamento muito, muito, muito constante da neuro, que é a Maristela, que é um anjo, que o acompanha desde que ela o diagnosticou, desde os 3 aninhos. Com tudo isso ele conseguiu melhorar. É o nome dele? O Júlio César. Júlio César. O autista que você quer falar. É, o Júlio autista. César, isso. Ele tem quantos anos? O Julinho está com 50 anos. A minha idade. Isso, a sua idade. Conta para mim como que foi a infância dele. Ele toda a vida foi uma criança muito especial, né? Especial no sentido mesmo da palavra, especialíssimo, né? Então ele nasceu muito lindo, maravilhoso, sem nenhum aspecto de criança com problema, né? Mas à medida que ele foi evoluindo, assim, né, a idade, a gente foi percebendo que ele era diferente, olhar diferente, um olhar distante, né? Aí depois a gente foi correndo atrás, né? Com 1 aninho, 2 aninhos. Aí no 3º ano, aí falamos, já tem algum problema. Aí corri, fui para Buenos Aires, fui para São Paulo, porque meu marido achava que eu tinha que... Eu chegava do lugar, ele já estava, não resolveu lá, então vamos para outro lugar, eu já estava com passagem comprada para ir para outros cantos e descobrir o que ele tinha, né? Então, assim, N diagnóstico, porque tem um retardo, o primeiro foi de um retardo mental. E o último, e não vou entrar mais em detalhes, né, dos outros, mas o último diz, ao contrário, ele não é retardado, ele é muito especial. Ele é autista, né, que é uma criança muito inteligente e que por às vezes isso foi um diagnóstico do Dr. Ivan Roberto Capelato de Campinas, né, que é uma sumidade em autismo. Então ele disse assim, ao contrário, o que é o autismo? É uma criança que nasce com uma mente muito, né, acelerada, muito coisa, e que ele, de repente, ele não se adapta muito bem nesse mundo. Então ele começa a criar um mundo só para ele. E ele, com o convívio, ele
sempre alegre. Sempre, né? Nunca, graças a Deus, nunca foi agressivo, né? Porque como eu tive uma escola de autista, né, aqui em Londrina. Ah, é? Então eu tinha autistas agressivos e tal. Mas raros, mas tinha, sabe? Mas ele não, ele é de boa, tal. O que você falaria para as pessoas que têm um filho autista? Primeiro aceitar, né? Aceitação é a primeira coisa para você poder conduzir o seu próprio filho, né? E aceitar, e não é que dizer, eu aceito só porque é meu filho. Primeiro o amor, né? Que o amor supera tudo e qualquer dificuldade, qualquer problema, qualquer doença, qualquer, né? Que seja o que essa criança represente, o amor é que vai te conduzir. E a confiança em Deus, que tudo, como eu disse, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então vamos fazer da melhor forma possível. Se Deus deu isso pra gente, permitiu que ele tivesse nascido de você, na sua família, então vamos fazer o melhor para poder, né, conduzir essa criança. A Beatriz, ela tem um filho autista. Autista severo e com grandes necessidades, né, implicações que hoje a gente não consegue ter um convívio social normal nem dentro da própria família. Lá pelos 6 meses eu sentia que eles mexiam diferente, são gêmeos, né, o Pedro e a Heloísa, o menino e a menina. Eu sabia onde um ficava, outro ficava, conversei com a minha obstetra. Ela falou, não, isso é coisa normal. Eu falei, não, mas o batimento cardíaco é diferente, ele dorme mais. Que a criança tem uma época que chora na barriga, tem criança, ela soluça, tudo era diferente um do outro. E na época eu falei pro meu ex-marido assim, olha, um dos dois vai ser especial e eu acho que é a menina. E ele falou pra mim assim, eu não tenho nem carrinho quebrado, nem brinquedo quebrado. Se um dos dois for especial, o casamento acabou. Nossa. E assim foi. E aí eu já comecei a caminhada de procurar entender o que meu filho tinha. Só que quando eu ia explicar isso, como eu não sou uma pessoa assim muito ignorante, as pessoas achavam assim, você tá querendo se aparecer, você tá querendo ser médica, vai estudar. Tem um médico aqui em Londrina que falou pra mim assim, se você aparecer no meu consultório mais uma vez, eu vou chamar a polícia. Eu não aguento mais você aqui. Meninos e meninas são diferentes, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E na época eu fui até o Ministério Público porque eu queria um diagnóstico pro Pedro e você não tinha diagnóstico nessa idade, não se dava, mudou muito de 14 anos para cá. Fizeram um abaixo-assinado para eu tirar o Pedro da escola e aí eu tirei. Então, assim, na verdade, o Pedro foi uma criança que foi difícil para todo mundo lidar. Eu de verdade, eu assim, não fico condenando todo mundo, só que o que me entristece é as pessoas não saberem lidar e acharem uma coisa assim, eu vou neutralizar ele, ponto. Eu vou trabalhar triste e volto para casa mais triste ainda. Que daí eu vou, imagina, eu tô ensinando uma criança a ler, eu tô ensinando uma criança a fazer alguma coisa, a mãe da criança vem falar, você fez isso, você tem paciência, sabe como que você faz isso, faz aquilo? Eu não consigo fazer com meu filho. Eu não consigo. As terapias foram cessadas por causa da questão do Covid. Ele foi tendo um comportamento distante do social para ir até um atendimento. Ele é matriculado na escola, só que no momento, depois dessa pandemia, ele se desorganizou por conta da falta de rotina, entrou na puberdade e tem todos esses outros transtornos aí que ele, do mundo, do ambiente, e ele foi só piorando. E aí foi aonde que a coisa foi se agravando cada vez mais, a ponto dele morder o dedo do meu pai e engolir o dedo do meu pai. Aí ele me enforcou até eu desmaiar, aí foi aonde que eu tive que tomar uma atitude que eu jamais imaginei que eu ia tomar. Chamei o SAMU. Aí chegaram em casa e falaram, olha, a gente não vai se arriscar, porque ele é muito grande, muito forte, a gente não pode, você vai ter que, ou você chama a polícia para imobilizar, ou a gente não consegue atender. Ter ele dentro de casa hoje é um risco para meus pais. Meu pai tem 69 anos. A minha mãe, ela tem um problema porque ela não vira o pescoço, então ele chega por trás, ela não vê. Se ele der uma mordida no pescoço, na jugular, ele mata, porque ele só, imagina, se arrancar o dedo da pessoa. Foi uma situação tão bizarra, imagina, ele mordeu o dedo do vô e engolir. Me enforcar a ponto de eu desmaiar. Eu falei assim, meu Deus, eu tô correndo risco daqui. A gente não quer admitir. Mas é uma bomba relógio. 6 PMs para pegar ele,
Ele começou a fazer cocô na hora. Eu tive que limpar toda a situação. Ele nu, colocar ele amarrado numa maca. Vai pra ambulância. Chega na ambulância no hospital, o hospital que ia receber, não queremos receber. Fiquei 2 horas esperando para ele ser recebido no hospital. Aí todo mundo vem me ajudar. 5 dias depois, mãe, tira ele daqui. Você tá fazendo um negócio errado, aqui não é lugar para ele. Há 15 dias atrás ele mordeu a face da minha mãe. Mordeu aqui e na mão. Eu tive que cortar com a tesoura a roupa da minha mãe para tirar, enquanto meu pai tentava segurar ele, para eu me livrar. Então assim, se ele te morder, ele pode arrancar sua orelha, o seu nariz, seu olho. E isso é definitivo. Você já imaginou se ele faz isso com a minha filha? Você já imaginou se eu morrer hoje? Meus pais são idosos, ele vai soprar para ela? A gente nunca quer perpetuar os momentos ruins, sabe? Você tira 50 fotos para achar uma sorrindo. Ele me quebrou o nariz 5 vezes. Costela, a primeira vez que ele me quebrou a costela, eu cheguei lá no hospital evangélico, chamaram o... como que chama? Assistência social, porque eles acharam que eu cheguei com meu pai e dava pra ver o pé dele mesmo, assim, 3 dedinhos aqui, o pé aqui. E aí eles acharam que eu tinha apanhado o marido, era violência doméstica. Na segunda vez que eu fui lá, o médico falou assim, mas a senhora já veio aqui com isso. A gente não pensa em documentar, porque a gente acha que não vai precisar, porque a gente quer esquecer os momentos ruins. Roupa, ele queria ficar pelado o tempo todo. Aí o nosso tanque, meu pai, ele chumbou na parede com aqueles negócios de aço, com medo de virar nele. Ele entrava no tanque, ele entrava na água. Ai, meu Deus, ele fazia cada coisa. Olha, é loucura. Só que a gente dava conta e a nossa rotina era tão louca que a gente achava que era normal. Hoje eu fico vendo assim, meu Deus, eu não documentei isso. Como é que eu vou provar hoje? Porque hoje eu tenho que provar o estado que nós chegamos. A minha filha tem que mandar o WhatsApp pra mim pra eu poder levar ela pra ir no banheiro. Sabe? Ela tem que comer no quarto porque ela não consegue ir pra cozinha. A gente não consegue sentar na sala e ver uma televisão juntos. Se tornou tão difícil, sabe? Tão triste. Olha, eu sou professora. Você acha que não é frustrante pra mim? Isso aí já morreu, mas era. Eu tenho um carinha ali que nunca vai aprender a ler. Que não sabe sentar numa mesa e se comportar. Que só quer ficar pelado. Que agride a própria irmã. Que agride o vô, a avó, a mãe. A outra família sumiu porque ninguém quer se envolver. A minha própria família não quer se envolver. Para ele melhorar, ele precisa de ter atendimentos clínicos, múltiplos e medicamentosos. A área da saúde não aceita atendê-lo dessa forma devido ao estado de agressão que ele está. Então eles falam para mim assim, ele precisa melhorar para voltar para a escola e para os atendimentos. Se ele não voltar para a escola e para os atendimentos, ele não vai melhorar. Quando ele está bem, ele dá trabalho? Sim, ele precisa de tomar banho, ele precisa de ser escovado os dentes dele, ele precisa ter o cabelo cortado, unha, ouvido, ter se alimentado, tem que ser monitorado o tempo todo porque ele faz bobagem, né? Eu não posso deixar ele nada que ele coloque na boca, vai se machucar. Então a gente tem que monitorar ele o tempo todo. Mas a gente tenta dar conta. Agora imagina tudo isso aliado a um sistema de surto de um menino que nem no auge da sua juventude chegou ainda, extremamente agressivo. Ele tem autismo severo e esquizofrenia. Cogitou-se inclusive em demência infantil. Pra, quem sabe seja isso que está justificando eles chamam de refratário às medicações, né? Que nenhuma medicação acerta. O que é institucionalizar? Institucionalizar é você promover um internamento. Só que no Brasil é proibido você internar antes do 18. Existem poucos locais que eu internaria o meu filho. Custam de 9 a 14 mil. Dentro da instituição, ele tenha acesso à educação, às terapias todas que ele precisar, a aba. Se vai ter efeito ou não, a gente não sabe. Mas se eu não fizer nada, eu tenho certeza que não vai melhorar. Mas é muito caro. Eu não tenho condições de pagar. Mas existem algumas entidades que fazem um consórcio e você consegue ter doações para você manter aquela criança vitaliciamente ali. Mas aí eu teria que ter via judicial, porque o juiz teria que entender o que a gente passa. Eu teria que institucionalizar ele ali. Ou dentro de casa, ter uma casa à parte, para as outras pessoas do lar sobreviver, viver dignamente, ele entrar em contato quando pode, porque o que é inclusão? Inclusão não é eu pegar meu filho e falar, ai, meu filho é autista, ele tem direito a ir a uma escola normal. Não tem, não.
O direito dele é ficar onde ele é atendido com qualidade. A escola dita normal não é para ele. Por que é importante a institucionalização? Se houver uma situação de mobilizar, tem quarto de contenção, tem medicação. Por exemplo, eu não posso chegar e dar uma coisa intravenosa para acalmar meu filho. Então eu que apanho até morrer. Só que se eu morrer hoje, quem que vai cuidar dele? Eu vou deixar ele para ele fazer minha filha vegetar? Eu quero que minha filha tenha uma vida, porque ela já não tem comigo. Eles têm 14 anos, daqui a pouco a minha filha vira mocinha, faz um vestibular, vai embora. Eu não fui mãe dela. Eu não fui mãe de Heloísa. Eu não sou mãe de Heloísa como eu queria ter sido. Você não sabe a dor que isso me causa. A dor de ver que meu pai e minha mãe não podem sair, não pode receber ninguém em casa, porque meu filho tá lá e eu não tenho pra onde ir, eu não consigo voltar à minha casa pra eu cuidar dele. Então, a gente não tem uma forma de institucionalizar acessível. Primeiro, eu vou esperar alguém morrer, acontecer uma coisa grave, para eu ter que internar esse menino? Ele não tem vida, a minha família não tem vida e a gente tem direito de viver. E ele tem direito de ter um atendimento que ele melhore. O autismo tira a vida da gente. Não é o Pedro, sabe? Mas você não ter recurso, porque, por exemplo, no mundo ideal, eu faria a casa, faria um local mais apropriado para ele, por exemplo, a casa da frente, a casa do fundo, tá tudo bem, circula junto, tá tudo mal, separa. Você tem uma pessoa para ajudar cedo, você tem uma pessoa para te ajudar à tarde, você vai ter vida com o seu filho. A gente não sabe, porque a gente se torna mãe de uma criança com necessidades especiais. Mas se você é uma mãe como eu, não seja invisível, não se esconda, não se vegete dentro de casa. Porque eu sei muito bem que quando a criança ela é mais leve, a gente consegue ter uma vida, às vezes o casamento continua, e aí a gente parece que tem a vida roubada, sabe? Porque o mundo não está preparado para eles. E a gente tem que parar de se esconder. E aí o que acontece? A gente vai se fechando. E ninguém sabe que essas crianças existem. Alguém tem que fazer alguma coisa por eles, por nós. Não é justo a gente ficar em casa, fechada com eles e não conseguir dar o tratamento que eles precisam. Só porque as pessoas não querem que o seu gabinete seja quebrado, que o seu brinquedinho seja estragado, ou que faça uma terapia de anos com o nosso filho e ele não possa falar, lá, eu cuidei daquele autista, ele melhorou. A gente não pode suportar isso, a gente tem que lutar por eles. Se a gente fizer tudo, pode ser que dê certo ou não, mas se a gente não fizer nada, não vai dar certo. E o nada só piora.